Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver mais um laço de repetição, o do while. Alguns vídeos passados nós vimos o while, né? E os dois são muito parecidos. Como a gente já viu, existe uma forma de fazer seria usando o while, né? A gente vai pôr uma certa condição aqui. Sei lá, vamos supor que a gente tem uma... Não é aquele exemplo lá do menu, né? Quanto, né, essa opção aqui for diferente de 5, né? Vamos convencionar aqui que 5 fosse o valor de saída, né? Aí aqui dentro tem um código, né? Não, então só a título de exemplo mesmo, né? Como a gente já viu no while, a gente poderia fazer mais ou menos assim. A gente vai ter um laço aqui que vai repetir. Enquanto essa opção for diferente de 5, né? Ele vai mostrar o menu, vai ler a opção e vai executar alguma coisa. Isso acontece. Quando a gente coloca aqui, dessa forma, né? Esse teste aqui ele é feito antes do menu executar. Né? E no caso de um menu, aí vem aquele questionamento, né? Faz sentido eu verificar se o cara já quer sair, sendo que eu nem mostrei o menu ainda? Né? Então, como é que a gente poderia escrever isso aqui de outra forma que ficasse mais nítido isso, né? Porque se a gente coloca assim, a gente é obrigado a inicializar aqui em cima, né? Tem todos esses pontos aí. Né? E a gente vai resolver isso como? Com o do while. O do while ele tem essa forma. A gente escreve a palavra do, abre chaves aqui, coloca os comandos que a gente quer que repita, né? E depois de fechar as chaves, a gente especifica qual vai ser a condição do nosso while. Né? Então vocês veem que você tem duas palavras-chave. Você tem a palavra-chave do e a palavra-chave while. Né? Só que agora a gente inverteu a ordem. Né? Antes o while era antes, agora ele está depois. Mas a condição é a mesma. Então, qual que é a diferença aqui nesse caso? Nesse caso, a gente a princípio não precisaria inicializar essa variável. Tem aquela coisa, né? Assim, em geral, é recomendável você inicializar as variáveis, né? Eu só estou mostrando assim que, em termos de um sentido lógico, né? Se a gente está usando um do while, ele vai ser executado antes. Então, eu já vou ler um valor de opção antes mesmo de eu poder testar ela. Então, nesse caso, não teria problema não inicializar. Enfim, vai que se eu estivesse usando aqui mais sei lá, algum objeto complicado que precisasse de mais dados para inicializar, né? Às vezes você vai ter que executar pelo menos uma vez, às vezes usar um do while seria um pouco mais otimizado, né? Você não precisaria fazer uma inicialização gigantesca para um dado fictício que você não vai usar nunca. Mas enfim, né? Só por desencargo aí, vamos deixar o igual a 1. A gente vai ver depois também que tem uma outra forma de inicializar que é mais correta do que essa aqui, né? Eu estou mostrando a inicialização com o operador de atribuição para vocês porque eu considero ela mais fácil de entender e mais, enfim, né? Mais amigável. Então é isso, pessoal, né? Eu poderia até tirar isso aqui para a gente não ficar pensando nisso, né? Então, a forma assim, a sintaxe do while é essa. Você vai ter o do, você vai ter uma determinada sequência de comandos aqui, que no caso a gente exemplificou como um menu, né? E depois no final você vai verificar, né? Mas é o mesmo funcionamento do while. A diferença é que em vez de você verificar antes de você começar, você verifica ao final. Né? Então é outra... A gente pode pensar aqui que a ordem de verificação é a única coisa que muda. Né? Enquanto com um a gente já verifica antes mesmo de executar alguma coisa, esse aqui não. Esse aqui a gente vai executar no mínimo uma vez. No mínimo uma vez. Então por isso eu acho ele... Eu pessoalmente, eu acho ele melhor para casos assim, de leitura de teclado. Né? Vou ler alguma coisa do usuário que eu preciso validar, ou enfim, um caso desse de menu, por exemplo. Eu prefiro usar do while. Isso é uma coisa minha, né? Eu prefiro usar do while. Mas existem, assim, autores que também falam que, no geral, é melhor você usar o while. Né? Porque, imagina, se a gente usar um do while que nem está aqui, eu poderia, sei lá, ter um comando aqui muito extenso. Como não? Uma sequência de comandos muito extensa, que não é ideal, né? Se a gente está fazendo toda hora... Se a gente está separando as coisas, faz uma função específica para cada coisa, é muito difícil gerar um código gigantesco aqui, né? Mas vamos supor que aqui a gente tivesse que gerar um código assim, sei lá, de mais de 50 linhas, sei lá, mais de 30 linhas. Aqui a gente já viu que já fica um pouco grande, né?
Tudo bem que eu estou aumentando o editor, né? Porque se eu colocar na resolução normal, ficaria assim, daria até para ver normal, né? Então, vamos supor que realmente, sei lá, tenha mais de 50 linhas mesmo, né? Agora deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Então, sei lá, você vai ter um determinado laço que tem um monte de linhas. Então você ia bater o olho no laço, você não saberia ainda qual a condição de validade dele. Você teria que ler tudo aqui até o final, lá embaixo. Aí você, beleza. Então ele vai continuar enquanto a opção for diferente de 5. Então esse é um dos argumentos que o pessoal fala assim, se você quer deixar o código mais legível, você sempre usa o while, né? Porque aí você está lendo o código, a primeira coisa que você vai ver nesse laço é a condição de validade, né? Tem gente que sugere esse uso baseado nisso, né? De você já ver a condição, isso aí, teoricamente, já deixaria a sua cabeça livre para outras coisas, e sem falar que você já teria informação logo de cara, né? Você já chegou aqui nesse while, você sabe a condição dele, enfim, você pode manter isso aí, né, no pensamento e continuar fazendo as suas coisas. Mas aí fica a critério, né? Fica a critério do seu projeto, do que você, né, vai definir de padrão de código e tudo mais, né? Eu, pessoalmente, eu gosto do while. Eu acho que ele tem uso, né? Ele não foi criado à toa. Eu acho que ele tem um sentido lógico. Você vê um do while, você já tem na sua cabeça que esse código precisa rodar pelo menos uma vez. E eu acho essa informação essencial, né? Do que se a gente colocasse o while no começo e poderia até pensar que talvez ele não executasse uma vez. Mas, enfim, né? Fica a critério de cada um. Enfim, eu não vou me estender aqui muito em exemplos, porque, como eu falei para vocês, é exatamente a mesma coisa do while. A diferença é que você sempre executa esse pelo menos uma vez, né? Porque a checagem dele é no final da iteração, não é no início. E eu acho que a gente pode mostrar aqui, talvez, seria que, novamente, assim como o switch, como o if, else e tudo mais, eu posso ter um do while somente com comando. Eu poderia ter aqui, por exemplo, né, um coutzinho aqui, teste, por exemplo, endline, né? E aí só para vocês verem, né, que ele realmente ele só executa uma vez, né, aliás, ele vai executar pelo menos uma vez, eu vou colocar aqui o valor de 5. Então assim, o valor está 5, então ele vai chegar aqui, ele vai imprimir teste, aí ele vai testar, a opção é diferente de 5? Não é. Então é falso e ele vai sair do laço e vai encerrar o programa. Então se a gente vier aqui no terminal, a gente compila, a gente roda o programa, beleza, ele imprime teste pra gente. E é como eu falei, né? Isso aqui é somente um comando. Se eu tentar colocar outro aqui embaixo, né? Vamos supor que eu escrevesse teste 2. Vocês vão ver que o meu indentador de código, vocês veem que o meu indentador de código ele já joga para a esquerda. Por isso que é bom a gente sempre ter essas ferramentas que ajudam a gente a programar, né? Você usar um linter, você usar um autoformatador, isso aí é essencial, cara. Essencial, porque você não precisa ficar toda hora pensando se tá certo ou não. Cara, você fez uma coisa errada, vai estourar na sua cara ali na hora, que tem alguma coisa diferente, né? Então, nesse caso aqui, eu não coloquei chaves, né? Eu tava usando um do while com um comando só. Nossa, aí na hora que eu coloquei o segundo, pronto, o autoformatador já jogou para a esquerda, né? Vocês veem que até o ponto e vírgula do while aqui ele jogou para baixo, né? Por quê? Por que está acontecendo isso? Porque ele está considerando isso aqui em cima como um do, que está sem while, né? Vai considerar esse out como sendo, né, uma coisa externa e vai considerar esse laço while como sendo só tendo essa ponto e vírgula, né? Que eu não sei se eu cheguei a comentar isso quando eu expliquei o while para vocês, mas o while também ele aceita somente um comando, né? Se eu quiser somente imprimir aqui, né, alguma coisa aqui, né, x, ele só imprimiria isso aqui no while, né? Ele também aceita só um comando. E ponto e vírgula é um comando que não faz nada, né? Então, nesse caso aqui, meu autoformatador colocou dessa forma justamente para eu ver que tem um while aqui que só tem um comando vazio. Diferente do que eu queria, né? Que seria um do while, né? Com a ponto e vírgula aqui, que terminasse ali, né? Mas lembrando que isso é o autoformatador me dando dicas, né? Não é porque tem que escrever nessa posição, né? Lembrando que espaço em branco, assim, para a linguagem, na maioria dos casos, não interfere em nada. Só se eu colocasse, sei lá,
dividindo algumas coisas, enfim, mas no geral ele não vai fazer diferença. Né? Então vocês veem que isso aqui já não está correto. Né? E se a gente voltar lá e compilar, né? Então agora se a gente compilar aquele programa, vocês veem que não dá certo. Né? Ah, eu esperava um while antes desse cout, né? Do cout do teste 2. Né? Então o ponto aqui é justamente isso. Né? A gente quebrou aqui. Então, da mesma forma que eu falei para vocês no caso do if, sempre coloque chaves. Sempre coloque chaves. Né? Abrir um do while. Ah, vou abrir um do while aqui em cima. Né? Então você já abre chaves aqui. No caso ele aparece aqui porque ele já tem o snippet no editor que eu estou usando. Né? Acho que assim ele não aparece. Então, beleza. Eu escrevi um do, eu vou abrir a chave do do e vou colocar meu while já logo de cara. Né? Sempre usa chaves, cara. Sempre usa chaves. Você vai evitar dor de cabeça assim para você. É justamente isso, né? Se você não usa um autoformatador, às vezes você nem conhece que isso existe. No caso, às vezes, tudo bem que você está vendo meus vídeos, eu sempre comento, né? Às vezes. Mas, sei lá, né? Às vezes você esquece, né? E você joga aqui um comando e você não está acostumado, sei lá, com as mensagens de erro do compilador. Às vezes você quer um negócio e você fica, ué, mas tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Né? Até você lembrar que tá faltando chaves aqui. Né? Isso pode tomar um certo tempo de você, né? Então, às vezes está com, sei lá, um trabalho da facul, você tem que entregar até amanhã e aí, né? Sempre usa com chaves, cara. Você vai ver, acho que eu mesmo não lembro de ver nenhum código que tenha do while que não usasse chaves. De cabeça assim eu não lembro. Talvez exista, né, em algum site ou sei lá, algum livro, mas eu realmente não lembro de já ter visto código sem chaves. Talvez, né, porque eu sei que pode usar sem, mas enfim. Então é isso, né? Basicamente isso que a gente tem para falar do while. Então é isso, pessoal. Né? Eu acho que não tem muito aqui o que fazer em relação a esse do while. Né? Acho que já está até ficando um vídeo longo demais só para um assunto simples desse. Como a gente já estudou o while, né? E o vídeo do while já abordou muita coisa. É exatamente a mesma coisa. A única diferença é que você testa no final. Pronto. Né? Coloque isso na cabeça, né? Que você viu um do while, ele vai executar pelo menos uma vez. Você tem que ter isso na sua mente. E sempre usar chaves. Né? Como tudo que a gente já viu, né? Que pode aceitar somente um comando, prefira sempre usar chave. É a dica que eu sempre dou aí, porque você vai evitar erro, você vai evitar dor de cabeça, você vai evitar... No caso de ifs, né, principalmente, né? O if, se você não colocar a chave, ele não vai dar erro, vai compilar e pode ser que seu programa deu muitos bugs aí só por causa disso, né? Então é sempre bom pôr chave, porque se você colocar um comando que não está dentro da chave, você fala, não, pera aí, esse negócio tem que estar dentro do if. Ou sei lá, pô, não coloquei ali, mas tem que estar ali e tal. Então é aquela dica de sempre, né? Não é porque pode fazer assim, vou economizar aqui uma chave, né? Então, pelo menos ao meu ver, não compensa. Então é isso, pessoal. Até a próxima.